Galera, bom dia, tudo bem? Então, essa live meio inesperada aqui, mas é porque as pessoas que estão entrando aí, só para contextualizar, eu tô fazendo uma mentoria que é fechada e é uma mentoria sobre inteligência emocional e a gente tem aula todos os dias. Não sei o que aconteceu no outro Instagram hoje, que é o Instagram da mentoria, que não estava entregando, não estava conseguindo conectar. Mas eu já tinha sentido no meu coração que eu gostaria de falar sobre o assunto dessa aula de hoje para todo mundo. Então a minha proposta até do pessoal, para o pessoal que está dentro dessa mentoria, né? Que a gente já passasse para esse Instagram aqui para que mais pessoas tivessem acesso a essa informação, né? Então, assim, eu já queria falar sobre esse assunto e eu ia propor isso para o outro pessoal lá no outro Instagram para que para que eu não falasse duas vezes do mesmo assunto, porque eu acho que o que eu vou falar aqui hoje de uma maneira muito simples, talvez é o que alguém está precisando ouvir, né? Essa mentoria que está acontecendo lá no Instagram do Clube do Café com Mentoria, nós somos um clube. Bom dia, Isaac, tudo bem? Bom dia para todo mundo, bem-vindo. Se você sente no seu coração que você deve mandar essa live para alguém, para quem você ama, chama essa pessoa para poder estar aqui com a gente. Não é longo, é rápido, eu não vou falar muito aqui, como eu já disse, para poder contextualizar. É uma aula, né, que seria dada no Clube do Café com Mentoria. Nós temos um clube, eu abri esse clube, né, que é um Clube do Café com Mentoria, onde todas as manhãs a gente tem uma aula, a gente conversa sobre essa mentoria que eu montei, que é uma mentoria sobre inteligência emocional. E aí, eu acho que tudo conspira para isso, né? Já tinha um tempo que eu não fazia live nesse Instagram, eu fiz uma no início da semana passada e eu já senti que eu queria falar sobre isso daqui. Então manda para alguém, chama essa pessoa para poder estar aqui com você, porque sobre preparar o futuro é mais simples do que a gente pensa, sabe? Não é nada, a gente pensa que, vou preparar o meu futuro, a gente pensa numa coisa grandiosa, a gente pensa, nossa, eu tenho que fazer uma ação muito grande, mas não é. É muito simples. E aí eu já queria propor para o pessoal lá para a gente migrar para cá, para esse Instagram, para poder fazer essa aula aqui, né? Não vai ser muito longa, vai ser rápido esse assunto. A gente está lá numa série, eu dividi essa mentoria de 31 dias em séries. E hoje a gente finalizaria a série de Construindo o Futuro. Seria a nossa quinta aula sobre isso, então amanhã a gente já começa uma série nova, né? Mais focada em dores. E como resolver as dores e não transformar ela em sofrimento. Mas hoje, para poder finalizar, ontem a gente falou sobre reescrever o futuro. E hoje essa aula seria sobre preparar o terreno para poder reescrever esse futuro, né? E é legal porque eu planejei isso como uma sequência para que fizesse sentido, desse continuidade, né? Então, o que é preparar o futuro, preparar o terreno para o futuro? Quando você identifica que você precisa reescrever o seu futuro. Gente, tá um sol aqui em Muriaé, tá um calor aqui em Muriaé, choveu muito anteontem e um pouco ontem também, que assim, 8h52 da manhã tá um calor aqui de meio-dia de janeiro, pra você ter uma ideia. Então, assim, não estranhem se eu ficar o tempo todo suando, com calor, bebendo água, porque tá difícil. Então, o que é? Já que a gente falou ontem sobre reescrever o futuro, e quando a gente identifica que a gente tem que reescrever o futuro, a gente precisa preparar de novo a nossa terra. É como se fosse, assim, uma plantação, né? A vida é uma plantação, como se a gente estivesse sempre numa plantação. Todo agricultor, depois que faz uma colheita, ele não prepara a terra de novo para poder semear. Então, quando a gente identifica que a gente precisa reescrever o futuro, a gente precisa preparar a terra de novo. A gente tem que limpar aquela terra, adubar aquela terra para poder plantar e jogar a semente de novo, tá?
Bom dia para o pessoal que está entrando aí, bem-vindo. Já vai enviando essa live para outras pessoas. Eu sei que tem gente, que tem aluno da mentoria aqui. Quem não estava lá no Clube do Café com Mentoria, que não viu que a gente migrou para cá, essa aula está acontecendo hoje nesse aberto porque eu senti no coração que eu deveria fazer isso. E já tudo colaborou para isso, né? Não consegui conectar direito lá, então a gente migrou para cá. Então, preparar o terreno é necessário para a gente reescrever o nosso futuro. Ontem a gente falou sobre reescrever o futuro e hoje eu vou falar sobre como preparar esse terreno. Essa aula ela foi muito modificada por 3 acontecimentos ontem na minha vida pessoal. Ontem foi um dia bastante reflexivo para mim, não foi um dia muito legal, mas o saldo dele foi muito bom, foi muito mais que positivo. Ontem eu tive uma conversa de uns 10 minutos com uma das pessoas que eu considero mais me mentora na vida, até sem perceber, e é um amigo muito querido. Eu tive uma conversa com ele pela manhã, à noite eu tive que tomar uma decisão muito grande, assim, porque envolvia outra pessoa, envolvia sentimentos de outra pessoa e também alguns outros fatores, né? Muita coisa que aconteceu no meu trabalho também, de anteontem para ontem, eu estava refletindo ontem. E aí, essa aula foi modificada porque é uma coisa que eu preciso fazer também, que é preparar o terreno para reescrever o meu futuro. Então, antes de dormir ontem, quem me conhece sabe que eu sou muito fã do apóstolo Paulo, né? E antes de dormir ontem, muito por acaso, eu lembrei disso e eu refleti sobre um livro bíblico. Todo mundo sabe que Gálatas são as cartas de Paulo, né? E refletindo sobre preparar o terreno para o futuro, porque eu já sabia que eu ia ter que dar essa aula, eu já tinha falado sobre reescrever o futuro, eu lembrei de Gálatas 6, mais precisamente do versículo 9, que fala assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. E preparar o futuro é muito disso, né? Preparar o terreno para o futuro é muito disso. A gente precisa, quando a gente identifica que tem que reescrever o futuro, a gente sabe que tem que preparar o terreno. E Paulo, ele fala muito sobre o cansaço humano. Ele fala muito sobre como a gente cansa. Ele sabia que a gente que é humano cansa, sabe? Que fazer o bem. Bom dia, William, tudo bem? Que bom que você apareceu, fiquei feliz por isso. Paulo sempre fala, ele era humano, ele sabe. A gente cansa, sabe? A gente que é humano cansa muito de fazer o bem. E como eu já venho falando muito com o pessoal da mentoria e muito em algumas lives aqui, a gente precisa cumprir princípios, mesmo em meio ao caos. E como Paulo bem diz, e a gente vive todo santo dia, cumprir princípio cansa. Cansa porque a gente é humano. Sabe o que cansa? Cansa porque você fica assim, tô cansado de perdoar o fulano, tô cansado de perdoar e a pessoa não mudar, tô cansado de perdoar e nada acontecer na minha vida, tô cansado de fazer isso e nada acontece. E aí cansa. A gente sabe que cansa. Só que se a gente desanima de fazer, de construir, de fazer sempre o bem, de perdoar sempre, a gente perde toda a plantação. Porque é um processo realmente. É um processo. Se você cansa de todo dia regar aquilo ali, um dia que você deixa de regar, você compromete toda a sua colheita. O grão que você vai colher, ele fica mirrado. A folha que você vai colher, ela cresce menos, ela fica menos viçosa, né? Então, Paulo sabia o tanto que cansa, porque ele era humano, ele cansava. Só que qual era a diferença do Paulo? Bom dia, Bruno, que bom que você está aqui. Qual que é a diferença do Paulo? Mesmo cansado, ele não desanimava, porque o cansaço vai bater. Então a gente fica muito tempo fazendo uma coisa que não é tão boa, mas é necessária, mas é o certo. O certo ele deve ser feito mesmo quando a gente está cansado.
Mesmo quando a gente não quer fazer, ele deve ser feito. Porque para preparar o terreno para a construção do futuro, é só fazendo certo. E o que é o certo? Cumprir princípio. Quem cumpre princípio, blinda a vida. Quem cumpre princípio, não cai na autossabotagem de todo dia. Quem cumpre princípio é sábio. Nós falamos sobre sabedoria na live que está gravada aí no início da semana. Se não me engano, acho que foi segunda ou terça-feira, não sei. Quem cumpre princípio adquire mais sabedoria, porque quem cumpre princípio passa pela experiência da vida, passa pela vivência da vida com decisões mais assertivas. Então, quem cumpre princípios é blindado para não cair nas autossabotagens do dia a dia, naquelas situações ruins que a gente passa, sabe? Porque olha só, as pessoas que estão solteiras, as mulheres e os homens que estão solteiros, tem hora que cansa, né, de estar sozinho. Tô falando por mim. Tem hora que cansa, tem hora que você dá aquele apertãozão assim no botão do infantilismo, fala, pô, queria tanto alguém aqui para poder assistir Netflix comigo hoje, sabe? Queria tanto alguém para poder fazer aquele lanchão, ou queria tanto alguém para poder fazer aquela social e tal. E aí, quando você não cumpre princípios, o que você faz? Você vai lá dar aquela cutucadinha naquela pessoa que talvez não seria legal você se envolver com ela agora e perde um pouco da sua responsabilidade afetiva. De repente você aceita o convite daquela pessoa que é comprometida, mas quer ficar com você só por causa daquele momento que você quer ficar no sofá assistindo Netflix com alguém. Ou você volta para aquele ex que manda mensagem para aquele ex que não foi tão legal o relacionamento. E aí você acaba com a sua responsabilidade afetiva e emocional e acaba afetando o outro. Porque você descumpriu um princípio, que é cuidar da sua plantação, que é cuidar da sua, saber o que você está semeando. Por causa daquele momento ali de não cumprir o princípio da semeadura, porque a gente colhe o que a gente planta. Se a gente está plantando essa pequena semente agora, que por causa dessa carência a gente está voltando para uma pessoa que já saiu da nossa vida, ou está colocando na nossa vida uma pessoa que não pode ocupar aquele lugar, a gente vai colher uma consequência lá na frente. E aí quando a gente fala sobre preparar o futuro, as pessoas pensam, tipo assim, nossa, o futuro daqui 20 anos. Ô, gente, a noite de hoje é um futuro. Amanhã, de amanhã, segunda-feira, é um futuro. E aí, quando a gente acaba plantando, não preparando o terreno e plantando errado, esse futuro tão próximo é uma consequência que a gente não vai saber lidar. E aí, como que a gente lida com isso? Quando a gente se blinda, quando a gente cumpre princípios. E para cumprir princípios, para a gente ser blindado, a gente precisa cuidar das nossas emoções. Então, preparar o futuro tem total ligação com inteligência emocional. Cuidar das nossas emoções, entender as nossas emoções. Por quê? Porque quem está bem emocionalmente fica descansado até no meio do caos. Tá tudo dando errado. Exemplo disso é a pandemia. Tudo dando errado, cara. Todo mundo tinha um plano perfeito para 2020. Todo mundo tinha um montão de coisa bonita. Sabe aquelas resoluções que a gente faz no final do ano, de 2019 para 2020? Eu sei que teve muita gente que teve um boom de resolução, porque esse assunto de preparar o futuro, inteligência emocional, já estava muito em voga. Só que essas pessoas que não cuidaram das emoções, elas se sentiram completamente afetadas. E aí muita gente não sabia o que fazer com isso. Muita gente não sabia como reescrever isso. Por quê? Porque aqui dentro as emoções estavam muito bagunçadas. E aí as pessoas se colocavam em ambiências diferentes, em ambiências que não eram tão propícias e na companhia de pessoas que não eram tão propícias. Por quê? Porque as emoções carregavam essas pessoas. E se isso tá cutucando aí em você, se isso tá conversando aí com você, se essa ficha tá caindo para você,
você está tendo a chance agora de preparar o seu terreno para reescrever o seu futuro. Já passou 1 ano, 2 de pandemia, né? Então, assim, lá em Provérbios 22, eu nem tava programada para falar de Provérbios, mas lá em Provérbios 22, se eu não me engano, quer ver, deixa eu pegar aqui, 22, 24, ó, fala sobre a ambiência que você se coloca para poder blindar o seu futuro, para você cumprir princípio. O que faz a gente cumprir princípio? Blindar a nossa vida cumprindo princípios. Cuidar das nossas emoções. Como que a gente cuida das nossas emoções? Tendo cuidado no ambiente que a gente está, as pessoas que a gente está. E lá em Provérbios 22, 24, fala assim: não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Eu tô lendo a versão NTLH, tá, gente? São as 2 versões que eu gosto, a NTLH e a NVI. E por que eu sempre trago alguma coisa bíblica aqui? Porque a Bíblia é um livro de sabedoria milenar que tá dando certo há 2000 anos. Né? A gente pode ver isso em livros também do Paulo Vieira, do Tiago Brunet, do Napoleão Hill, que é lá de 1920, 30, né? Todos eles também falam sobre isso. Por quê? Porque todos eles também tiveram contato com esse livro de sabedoria milenar. E pra gente aqui é mais fácil tratar sobre isso por causa da linguagem muito próxima da gente, né? Então, quando a gente decide cumprir princípios, né, pautados pelos nossos valores, para poder blindar a nossa vida, para reescrever nosso futuro e para preparar esse terreno, a gente precisa tomar cuidado, né, nos ambientes que a gente se insere, com as pessoas que a gente se conecta. Porque preparar o terreno para construir o seu futuro nada mais é do que cuidar das suas emoções. Todo mundo sabe que somos seres emocionais e tomamos decisão através das nossas emoções. Não acontece, não existe, não, Lorena, eu sou muito racional. Não, você racionaliza mais a sua emoção, mas você toma decisão baseado na sua emoção. Você que é mais racional, talvez você já tenha aprendido através da expansão da sua inteligência emocional que você não tem que decidir nada no calor daquela emoção no momento. Você tem que examinar aquela emoção primeiro. E se você precisa tomar uma decisão rápida, que você não tem esse tempo para poder examinar essa emoção, você já se conhece ao ponto de saber que decisão tomar. Ou se você não toma nenhuma decisão e fica travado, talvez aí é um bloqueio, um trauma, alguma coisa assim. Mas existem as pessoas que tomam decisões tão emocionalmente que depois elas não sabem colher, não sabem lidar com a colheita, a consequência daquela tomada de decisão no calor da emoção. Então, para a gente preparar esse terreno, é simplesmente cuidar das nossas emoções, né? E como Paulo bem fala pra gente lá né, nas cartas aos Gálatas, não se canse de fazer o bem, porque a gente cansa mesmo. Cumprir princípio cansa, sabe por quê? Porque toda vez que a gente precisa cumprir princípios, alguma hora isso vai contrariar a nossa vontade, porque a gente é emocional. Porque quando você tá lá no sábado à noite, no domingo à tarde, sozinho, solteiro, querendo uma companhia e você ainda não tem, se você não cumpre princípio, você vai acabar mandando mensagem para quem você não deve, se você não tem inteligência emocional. Se você tá cansado e se você sucumbe ao cansaço, né? Aí você pode tomar outras decisões também, a não ser mandar mensagem para aquela pessoa. Você pode descontar na comida e comer demais, você pode descontar na bebida e beber demais. Você pode descontar até numa coisa que você acha boa. Tipo, nossa, eu vou praticar exercício físico. Você vem numa semana inteira de uma pegada que você tá treinando forte. E aí o domingo é o dia de você descansar, ou aquele dia é o dia de você descansar, porque o descanso também é parte do treino. Aí para não ficar com aqueles pensamentos de, eu queria estar com alguém, aquela carência forte, você vai lá e começa um treino e acaba se machucando.
Aí você vai lá e começa a assistir uma série, maratona, começa a jogar e fica o dia inteiro jogando, começa a ler um livro e aí fica o dia inteiro lendo livro e não faz o que tem que fazer. Todo excesso esconde uma falta. E é isso, o que é isso? Falta de blindagem na vida. Não saber o que fazer na quantidade certa, pelo tempo certo. E o que é falta de blindagem na vida? Quando você não cumpre princípios e quando você não tem inteligência emocional. Então, quem quer prosperar tá no processo de blindar a sua vida. A gente sabe que prosperidade tem a ver com processo. O processo, a prosperidade não é alcançar. Alcançar é a abundância. É viver naquela zona de abundância. Você chega na abundância quando você é próspero. Você precisa, abundância está aqui, você precisa prosperar até chegar aqui. E para você prosperar até chegar aqui, você tem que estar num processo. Quem não está em processo não é próspero. Quem foge de processo não prospera. Quem vive na zona de conforto não prospera. Quem não trabalha emoções não está no processo e não é próspero, porque não sabe lidar com emoções. Fica ali, preso, sendo puxado para a mesma zona, ou zona de conforto ou zona do medo. Nunca está na zona da prosperidade. Então, você quer prosperar? Você quer reescrever seu futuro? Você quer preparar seu terreno para o seu futuro? Você quer preparar o seu futuro? Não se cansa de fazer o bem e nem o que é certo. Você pode fazer o que é certo, pode fazer o bem durante 30 anos. Se no 31º ano você se cansar, você perdeu todos os seus 30 anos. E aí você precisa continuar cumprindo esses princípios. Por quê? Porque nem sempre isso é o que você gosta. Às vezes isso vai de encontro àquilo que você quer no momento. Mas você precisa continuar fazendo isso. Por quê? Porque você sabe que lá na frente você vai colher o que você quer. Não a consequência do que você está fazendo hoje. Você planejou uma plantação. Você planejou uma plantação com grão lindo, grande, bonito, farto. Se você não rega durante um dia inteiro de verão, por exemplo, você sabe que esse grão vai comprometer o crescimento dele. Essa plantação vai estar comprometida um dia que você deixou de fazer. Aí um dia, sabe aquele dia que você dá chilique? Você bate o pezinho, que você dá chilique, ai, não quero, tô cansada, não quero perdoar, eu não quero. Esse seu chilique vai trazer uma consequência porque ali você falou coisas que você não devia. Porque você não cuidou das suas emoções e você falou coisa que não devia. Ou não falou. Ou ficou calado remoendo aquilo ali, mas fez, e essas palavras que você não falou, fez você ter atitudes, ações que comprometiam a sua plantação. Já viu gente que dá chilique? Quem aí já deu chilique? Quem já deu chilique? Um monte de gente já deu chilique. O problema é quando isso se repete. O problema é quando você não trabalha as suas emoções e vive chiliquento. Vive dando aquele ataque de pelanca, sabe? E aí quando você não cuida disso, isso vai virando uma bola de neve emocional que aí chega uma hora que você não consegue dar conta mais. E aí você já atrapalhou todo o seu processo de construir o seu futuro, de preparar o seu terreno para construir o seu futuro. Quando você deixa essas coisas virarem uma bola de neve, quando você não trabalha essas emoções, quando você se cansa de fazer o bem, quando você por um momento não cumpre princípios. Né? E como a gente está aqui nesse Instagram aberto, né? O pessoal lá da mentoria já está mais familiarizado com essa questão de princípios. A gente tem alguns princípios básicos para poder prestar atenção, cumprir, né? O princípio da honra, que é honrar pai e mãe. Se você não honra seu pai, não honra sua mãe, você não tem uma vida longeva. Olha só, longevidade é diferente de tempo de vida. Você pode ter 90 anos de idade, mas não ter uma vida longeva. São 90 anos mal vividos, 90 anos
doloridos, sofridos. Se você não cumpre o princípio da honra, você não tem uma vida longeva. O que é uma vida longeva? Uma vida próspera. E o princípio da honra é básico, honrar seu pai e sua mãe. Ai, Lorena, mas meu pai me abandonou, minha mãe é narcisista. Tá. Só que se não fosse por eles, você não estava aqui. E por isso você precisa ser grato. Por isso você tem que perdoar. E por isso você tem que honrar seus pais biológicos. Não estou nem falando de pessoas de cuidadores, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que vive com avó, com tios, ou que são adotados. E aí é outro tipo de honra. Mas sabe, perdoar e honrar, entender que os seus pais fizeram isso motivados por outras coisas, por dores deles, ou por coisas que eles ainda não sabiam, não tinham aprendido. Se você não pensar assim, você vai viver agarrado. Você pode até ter uma vida longa, mas ela não vai ser próspera, ela não vai ser longeva. O segundo princípio principal é o da lei da semeadura, que muita gente conhece aí, principalmente quem professa a religião do espiritismo, é a lei do retorno. Você colhe exatamente o que você planta. E se você não cuida da semente e da semeadura, você não vai colher nada de bom. Esse é o segundo princípio que você precisa cumprir. E aí, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa na lei da semeadura, a gente pensa daqui lá 20 anos. Mas o princípio, cara, ele é para agora, é para essa vida, é pro agora, não é nem pro presente. Porque hoje é o meu presente, mas eu acordei 4 horas da manhã, já é passado. Então você tem que cuidar do presente e do agora. Se eu parar essa aula aqui agora e mandar uma mensagem para a pessoa errada, eu posso estar descumprindo um princípio que à noite pode me dar uma consequência ruim. É tudo no presente, então cuida do agora, cumpre o princípio agora. E se você não cuida dessa semente que você está plantando agora, se agora você está me assistindo deitado da sua cama e não está anotando nenhum insight, você vai esquecer e quando você precisar você não tem. Se agora você está deixando, está procrastinando alguma decisão, pode ser que à noite ou amanhã ou semana que vem você colha a consequência dessa decisão. Então, cuidar da semeadura, o princípio da lei da semeadura, ele precisa ser cumprido todos os segundos da nossa vida. E o terceiro princípio importante é o da régua da medição. Nossa, esse a gente tem que cuidar desse princípio a todo segundo, porque a gente pode não julgar os outros com palavras, mas a gente julga aqui. Sabe? Aquela coisa que você fala, você não fala, mas você pensa, mas será que essa pessoa, nossa senhora, o que deu na cabeça dele para fazer aquilo? Nossa, tá completamente errado. Não, mas ele é desse jeito. Ah, mas ele é ruim. Ah, mas ele é mau caráter. Ah, mas o fulano não presta. Você pode não falar isso, mas se você pensar isso, você está descumprindo. Um ponto porque você perdeu 1 segundo pensando na vida do outro e não na sua. E o que a régua da medição fala? Você será julgado à mesma medida que você julga. Porque se você está julgando essa pessoa, você está julgando pelo que você sente, pelo que você já viu, pelas suas crenças. A gente só reconhece no outro aquilo que a gente já viveu dentro da gente. Então, se você está julgando aquilo ali, é porque aquilo está dentro de você. Se aquela ação daquela pessoa você está julgando como boa ou ruim, sem pensar que ele teve motivos para fazer aquilo, é porque em algum momento você já ou pensou em fazer aquilo. Se você não executou aquilo, você pensou em fazer aquilo. Então, o que é cumprir princípios para poder blindar o futuro? É cumprir essas 3. São vários, tá, gente? São muitos princípios. E muita gente confunde princípio com valor. Mas são muitos princípios. Para cumprir princípios, você precisa ter os seus valores bem mapeados. Você precisa saber quais são os seus valores. Porque eles são as ferramentas que você tem para cumprir princípio.
Mas, se você ainda não tem contato com todos os princípios, esses três que são até bíblicos, são passados pra gente pelos nossos pais, assim, pela oralidade, né, pelos ensinamentos dos nossos pais, isso é milenar, porque vem desde a antiguidade, desde o tempo de Jesus Cristo andando aqui na Terra. É bíblico isso. O princípio da honra, o princípio da lei da semeadura e o princípio da régua da medição. São os três princípios primordiais, o caput dos princípios, assim, tem vários. Então, o que você precisa para cumprir esses princípios e blindar o seu futuro? Cuidar das suas emoções. Fazer o bem sempre, cumprir princípios, cuidar de si sempre exige cuidar das suas emoções, porque nós somos feitos de emoções. Nós decidimos pelas emoções, nós construímos pelas emoções. As nossas emoções, elas nos impulsionam ou elas nos param, nos paralisam. Sabe? É por causa das nossas emoções que a gente entra e sai de problemas. Sabe? E a vida não é justa não, gente. Por que a gente tem que cuidar das nossas emoções? Porque a vida, ela não é justa, ela é real. Ela é real. Você pode fazer o bem durante 30 anos, se no 31º você se cansar e não fazer o bem e não cumprir princípios, você perde tudo. E existem coisas que a gente tem que lidar, sabe? Porque a vida não é justa. Tem gente que é pobre, tem gente que é rica, tem gente que é doente, tem gente que é saudável, tem gente que é saudável e fica doente, e você não entende por que ficou doente. Cara, a vida, ela é real, ela não é justa, a vida é a vida. E ninguém tá nem aí pro seu problema. Não tá. Só você e Deus que tá aí pro seu problema. Você tem até pessoas que se preocupam com os seus problemas, que te ajudam a solucionar os seus problemas, que se você não tem a solução, ou trazem a solução para os seus problemas, ou te ajudam a criar a solução para os seus problemas. Mas essas pessoas, elas não estão aqui só para fazer isso. Elas também vão lidar com o problema delas. E a partir do momento que elas precisam lidar com a vida delas, elas vão te deixar de lado. Porque ninguém tá nem aí pro seu problema. Porque o problema é seu. Se ninguém leu esse livro aqui, leia. O problema é só seu. Porque a vida é real, ela não é justa. Para de ficar tendo chilique, porque a vida não é justa. Porque tem gente mais rica que você, porque tem gente mais pobre que você, porque tem gente mais doente que você, porque tem gente mais saudável que você. Nossa, eu não sei por que aconteceu isso comigo. Eu só faço bem, eu só ajudo todo mundo e eu fiquei doente. O que vai adiantar você ficar fazendo isso, prostrado, só reclamando? Vai cuidar da sua saúde. Cuida das suas emoções para que essa doença não te afunde mais. Cuida das suas emoções para que a ansiedade não te ataque e não te leve para a depressão. Cuida das suas emoções para que mesmo no meio do caos você descanse, assim como Jesus dormia no barco no meio da tempestade. Qual que é o nosso maior exemplo de inteligência emocional? Jesus, gente. Jesus. Copia Jesus. Imita Jesus. Modela Jesus. Se você não sabe o que fazer da sua vida. Pensa, tipo, gente, quem é o ser que mais cuidava das próprias emoções? Jesus. E ele, a gente tem a mesma fisiologia que ele, gente. Ele tinha as mesmas células, a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de sangue. O cabelo dele era igual, a unha, o dente, a saliva, a lágrima. O corpo dele era igual ao nosso. A fisiologia era igual. Se você não sabe como cuidar das suas emoções, começa a modelar Jesus. Ele era um ser iluminado e ele tinha quem ajudava. João, Pedro, Tiago eram os mais próximos dele. Todos os apóstolos, Deus. Ele era sábio, mas ele cuidava das emoções. Então, para blindar a sua vida, preparar o seu terreno, reescrever o seu futuro, construir o seu futuro, tem que cuidar das emoções. Porque senão você não prepara terreno, não constrói nem reescreve o seu futuro.
E aí é onde Paulo, nas palavras dele, lá antigamente, ele falava do jeito dele, como que a gente cuida, cumprindo princípios. Não se canse de fazer o bem e não desanima, porque a colheita é certa para quem faz, para quem planta. Se você planta, você vai colher. Só que se você desanimar, você não colhe. Aí o que você vai fazer? Você vai aproveitar da colheita do outro. E isso é certo? Não, não é. A menos que você esteja lá ajudando o outro a plantar e a cuidar da plantação. Só que para isso você precisa cuidar de você. Doente não cura doente. Se você não é organizado emocionalmente, como que você quer casar? Como que você quer namorar? Como que você quer trabalhar? Como que você vai entrar naquela empresa que você tanto quer? Como você vai ser um funcionário público com um trabalho diligente se você não cuida das suas emoções? Você já viu doente cuidar de doente em hospital? O médico, quando ele fica doente, ele cuida do doente? Ele não cuida. Doente não cuida de doente. Doente emocional não ajuda ninguém na vida, só afunda o outro. Então, se você não cumpre princípios, não blinda a sua vida, não tem inteligência emocional, você não prepara o seu terreno para o seu futuro e você acaba com a plantação do outro. Você acaba com o futuro do outro. Porque você toma decisões que afetam a vida do outro. Como eu bem disse aqui no início, se você não cumpre princípio e está naquele momento de carência porque você não tem inteligência emocional, você está doente, porque carência é uma doença emocional, você vai mandar uma mensagem para uma pessoa e essa pessoa também pode estar no momento frágil dela e aí ela vai se conectar a você e aí quando você supriu aquela carência, o que você vai fazer? Vai jogar aquela pessoa fora. Aí, sabe, eu tive que tomar essa decisão ontem. Eu tive que falar com uma pessoa ontem. Não tem como a gente se conectar agora, porque você ainda está muito machucado de um relacionamento que você terminou. Seria um refrigério para você começar um outro relacionamento novinho em folha. Só que se você não entender o que está acontecendo com você agora, você vai repetir um padrão comigo. Foi pesado. Porque eu não. Gente, teve tempo que eu nem sabia disso, tá? E eu já fiz muito isso com. Nossa, como eu já fiz isso com os outros. Mas por ter inteligência emocional, eu tive responsabilidade emocional comigo primeiro, porque quem ia sair mais machucada seria eu, e com a outra pessoa, porque eu também poderia machucar outra pessoa. Então, cuidar das suas emoções é preparar o seu terreno para o futuro, porque assim você consegue tomar decisões mais assertivas. Cumprindo o princípio, você blinda a sua vida e consegue tomar decisões mais assertivas, você consegue ser mais sábio. E aí, você pensa assim, pô, Lorena, mas como é que eu faço para poder blindar as minhas emoções? Como é que eu faço a minha vida? Como é que eu faço para cumprir princípios? Como é que eu faço para ter inteligência emocional? A primeira coisa que você precisa fazer é se conhecer. É conhecer sobre emoções, entender o que são emoções, entender como elas funcionam na sua vida e começar a reconhecer isso em você. E aí começar a pensar que ninguém tá nem aí para os seus problemas, é você e Deus. Para de reclamar. Para de apertar o botão do infantilismo e dar chilique, dar ataque de pelanca, ser guiado pelas suas emoções. Faz o que está escrito lá em Mateus 6,6. Entra para dentro do seu quarto, fecha a sua porta e descansa os seus problemas em quem vai te ouvir e não vai descontar nada em você, que é Deus. Porque aquele que te ouve no secreto, ele te honra em público. Quando você cumpre princípios, não cansa de fazer o bem e não cansa de fazer sempre, você colhe. A honra vem em público. Aquilo que você passa com você mesmo, cuidando de você, é secreto. É seu, é de Deus e talvez para algum amigo seu importante. Aí não cabe nem um amigo estratégico.
Se você não sabe o que é amigo importante, estratégico e amigo que alivia, volta na live de semana passada e assiste ela que eu explico isso lá. Aí cabe até um amigo importante, um estratégico nunca, porque você não deve abrir sua vida para ninguém. Mas aquele que te escuta no secreto, te honra em público. Vai cuidar de você, vai entender. É um processo solitário, gente, é sozinho. Sabe? É o que eu sempre falo. Vocês têm medo de se conhecer? Vocês têm medo do autoconhecimento? Porque vocês acham que a partir do momento que vocês identificaram alguma coisa ruim, que você entrou em contato com aquilo que é nojento dentro de você, você tem que sair contando para todo mundo. Não tem! Não tem! Você vai contar para quem vai te dar destino. Você pode até contar para um amigo estratégico. O que é um amigo estratégico? Um terapeuta, um psicólogo, um coach, um pastor da sua igreja, um dirigente, se ele for sério. Esses são seus amigos estratégicos. Quais são seus amigos importantes? O seu melhor amigo, aquele que te honra em tudo. E Deus. Deus é seu amigo mais importante. Porque descansando no secreto com ele, ele te honra no público. Porque assim, quando você se entende, quando você cura, quando você tira aquilo que é nojento dentro de você, as pessoas se conectam mais com você. Você se torna mais sábio. E a gente é reconhecido, é lembrado pela quantidade de problemas, pelos dias ruins que a gente supera e a quantidade de problema que a gente resolve na nossa vida e na vida do outro. Você só consegue resolver o problema na vida do outro quando você resolve o seu. Doente não cura doente. Se você é doente emocional, você não vai ajudar ninguém. Você está afundando o seu esposo, você está afundando seu namorado, sua namorada, você está afundando seu pai, sua mãe, você está afundando seu filho, você está afundando seu colega de trabalho, você está afundando o seu chefe. Porque você não cuida das suas emoções, porque você não prepara o seu terreno, porque você não blinda a sua colheita, porque você não cumpre princípios. Para cumprir princípios, você precisa estar bem emocionalmente. E tem horas que a gente precisa reiniciar e resetar para destravar esse futuro. Foi o tema da aula de ontem, dessa mentoria, que foi Reescrevendo o Futuro. Você já notou quando o celular da gente trava, computador, o celular da gente trava, o que a gente faz? A gente reinicia. Porque tem hora que o processador fica tão doido de tanta coisa que a gente está fazendo ali, tanta informação que a gente colocou ali e tanta ação que a gente está executando ali que ele trava. Aí o que a gente faz? A gente reinicia. A vida precisa disso às vezes também. E quando é que a gente tem que resetar, reiniciar a vida? Quando a gente está travado. Quando a gente está num limbo. Que a gente para e pensa assim, nossa, mas que eu não tô saindo desse lugar. Eu faço e não saio desse lugar. Aí você precisa resetar, reiniciar, para começar a sair dali. Só que um celular, um computador é fácil, é só uma ação. A vida não. Para a gente resetar, reiniciar a vida, a gente precisa preparar o terreno. Como que a gente prepara? Não é fácil, gente. Não é fácil, por quê? Porque a gente precisa cuidar das emoções. E elas jorram pelo nosso comportamento. As nossas emoções jorram através do nosso comportamento, dos nossos atos, das nossas palavras. É como se eu virasse para você agora, se tivesse com uma xícara de café na mão e eu esbarrasse em você. O que vai sair dessa xícara? Café. Não vai sair chá, não vai sair água, não vai cair nada, vai transbordar café. Você fala, o seu comportamento fala, a sua linguagem corporal transmite, a sua palavra transmite o que tem dentro de você. Se você dá muito chilique, se você fica muito calado, se as suas palavras são sempre raivosas, se você critica muito, se você é muito sarcástico, se você usa desse amortecedor emocional que é o sarcasmo, se você critica demais o outro, cara, você está desorganizado emocionalmente. Alguma coisa aqui dentro está te machucando, está desorganizado, que você jorra isso. Se você não consegue, se em qualquer situação que você tem que resolver alguma coisa, essa situação é um pouco mais pesada, você dá um chilique, você dá um ataque de pelanca, você não está organizado emocionalmente. Você não está tomando decisão, você está sendo arrastado pelas suas emoções.
E aí, para você reiniciar a sua vida, preparar o seu terreno para reconstruir, reescrever o seu futuro, você precisa organizar emocionalmente. É aquele momento que você tem que parar e começar a olhar para dentro de você e organizar isso. Só que aí o que acontece? Muita gente cai na zona do conforto ou na zona do medo e fica ali parado. E aí não vai usufruir da colheita do outro. Se o marido tiver um emprego bom, vai ter uma vida confortável, mas sempre dependendo do marido. Se a esposa tiver um trabalho bom, vai ter uma vida confortável, porque vai complementar a renda. Mas se separar dessa pessoa, já não sobrevive sozinho mais. Pior ainda é quando tem filho. Se a empresa fatura bem, eu recebo meu salário e tenho aumento do salário. Mas se a empresa não fatura bem, eu não recebo aumento, meu salário fica defasado. E por aí vai. Naquela zona ali, preso ali, sem resolver a vida. Então é difícil reiniciar e resetar e reconstruir, preparar o terreno para o futuro? É, porque exige cuidar das emoções. E aí quando tem que olhar pra gente, tem que entrar em contato com o que é sombra e com o que é luz. Com o que é nojento e com o que é bonitinho. Aí as pessoas param. Por quê? Porque não querem entrar em contato com o que é nojento. Sabe por quê? Porque acham que tem que contar para Deus o mundo. Porque acham que todo mundo vai descobrir. Não, vai não. Você não tem que contar para ninguém, não. Você vai contar para o seu amigo estratégico, caso você precise de ajuda com terapia, com psicólogo, com psicanalista, com coach, com um analista de perfil comportamental. Aí sim, você vai fazer daquela pessoa o seu amigo estratégico e vai buscar ajuda. Se não, é você com você, vai para o seu secreto. Descansa lá no seu secreto, fecha a porta do seu quarto, trabalha em você para você ser honrado em público. Começa a cumprir princípio. Começa a blindar a sua vida. Começa a construir emocionalmente para que as pessoas se conectem com você. Começa a superar dias bons, dias ruins para ser mais sábio. Começa a trazer mais solução para a sua vida. Começa a resolver problemas dos outros com a sua solução. Porque o seu problema, a sua solução é a metade do problema do outro. Talvez olhando o que você faz na sua vida, o outro consiga arrumar dele. Então você perde grandes oportunidades quando você é guiado pelo desânimo, pelo cansaço, quando você cansa, quando você não quer mais fazer o bem, quando você não quer mais plantar, quando você não quer mais cuidar, quando você não quer mais cumprir princípio, você perde oportunidade. Você perde grande vitória, você perde coisas demais na sua vida quando você cansa. Quando você não cumpre esse princípio de sempre. Esse é um princípio de Paulo, tá? Existem os princípios bíblicos que Deus deixou pra gente, a gente tem aí através do que eu falei, da lei do retorno, que é o princípio da semeadura, né? Do julgamento, da lei, o princípio da régua de medição, tem os princípios de Paulo também. Quem tá na mentoria sabe, já teve essa aula, já passou. E um deles é: não se canse de fazer o bem nunca. Independente do lugar e das pessoas que você está, da ambiência e das pessoas que você se conecta. Não se canse de fazer o bem. Essa ambiência tá ruim e não dá para sair, faça o bem ali. Se dá para sair, sai. Cuidar disso é meu maior desafio. A ambiência em que eu trabalho no meu cargo público não me faz bem. É propícia para eu desanimar de tudo e voltar a jorrar palavras ruins, comportamentos ruins. Anteontem mesmo aconteceu uma situação parecida. Por um segundo eu dei um chiliquinho. Mas aí depois eu falei, opa, vou cair nisso de novo? Vou voltar a ser aquela pessoa de 5, 6 anos atrás que não colhe? Não é assim. Então, se eu me cansar de fazer o bem ali, se eu desanimar ali, acabou.
Gente, um chilique que eu der só, um chiliquinho que eu der só, eu vou jogar fora 4 anos. Esses últimos 4 anos. Esse é um princípio de Paulo. Não se cansa, não desanima. Faça o bem sempre em qualquer lugar e não desanima. Não para no meio do caminho. Você modifica as suas coisas pelas suas dores. Se você modifica pelas suas dores, você vai colher dor. Você vai colher sofrimento. Modifica pelo seu bem. Modifica pela sua sabedoria e não pela sua dor. A vida é o que é. Se você desanimar, se você deixar de cumprir o princípio, a vida não vai mudar não, gente, porque a vida não é justa, ela é real. Ela é real. E todo mundo sabe que a gente nasceu para morrer. O único destino certo que a gente tem é a morte. Se você ainda tem problema com isso, você não está construindo um legado. Ou você está passando pela vida deixando um rastro de bagunça, ou você está sendo carregado pelos outros. Tem alguém carregando você aqui nas costas, ó. E isso não é legal, porque você está travando a vida de alguém. Essa pessoa podia estar avançando muito se não estivesse carregando você nas costas. Ou você está roubando a plantação do outro. E aí, às vezes, o outro não está nem entendendo por que ele planta, na hora da colheita, a colheita até é boa, mas a quantidade não é o que ele plantou, porque tem alguém sugando isso e é você. Você pode estar sugando seu marido, você pode estar sugando sua esposa, você pode estar sugando seu namorado, sua namorada, seu chefe, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho. Toda vez que você põe a culpa em alguém de alguma coisa que acontece na sua vida, eu sou uma péssima funcionária pública porque o Estado não supre. Eu sou uma pessoa assim assado porque meu marido não faz isso. Toda vez que você culpa alguém está te carregando, além de você estar fazendo mal para você está fazendo mal para o outro. Porque você está sugando o que o outro está plantando. Você quer ser um parasita na vida dos outros? O problema é quando a gente dá um chilique e ele tem um resultado. É um resultado errado, mas dá um resultado. Aí a gente, não, agora eu tenho que dar chilique sempre. Eu ouço isso sempre no trabalho. Só dando chilique que a gente consegue alguma coisa nesse lugar. Dá um resultado. É até satisfatório, mas tem uma cobrança lá na frente. Eu posso até dar um chilique no meu trabalho por dia para conseguir alguma coisa. Mas será que alguém vai querer trabalhar comigo? Será que alguém vai virar e falar assim, nossa, eu gosto de trabalhar com a Lorena? Não gosto de trabalhar com a Lorena não, porque dar chilique à toa. Qualquer coisa é chiliquenta, tá dando chilique. Tá perdendo a estribeira lá. Eu até consigo o que eu quero, mas eu perco em outra área. O problema é quando dá resultado, o fato de você não cumprir o princípio, dá resultado, você acha que deu certo e na verdade não deu. Acabei de lembrar aqui de outro livro bíblico que fala sobre isso. Que é, quer ver? Números. Capítulo 20. Capítulo 20, de 7 a 12. Nessa passagem bíblica, conta sobre a instrução que Deus deu para Moisés para poder para o povo parar de reclamar na travessia, né, para a terra prometida. Quando Deus chama Moisés e fala, Moisés, reúne o povo, vira para a pedra, né, e fala, vira para a pedra e comanda que saia água. Eu vou fazer sair água ali para que as pessoas parem de reclamar do cansaço, da falta de água, da falta de comida, blá, 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 blá. Pode pegar lá em Números capítulo 20, de 7 a 12. E aí, o que Deus fala? Reúne o povo, vira para a pedra, bata o seu cajado, ordene que saia água e a água vai jorrar da pedra. É isso que Moisés tinha que fazer. Aí o que Moisés faz? Chega lá,
chama o Arão, que era o irmão dele, Arão, vem cá, reúne o povo aí. Arão reúne o povo. Moisés tinha que só virar, falar nada, virar, bater o cajado e ordenar que saísse água. E aí, o que Moisés fez? Chegou lá, pediu Arão para poder reunir todo mundo, virou pro povo e falou assim: agora escute, gente rebelde, povo rebelde. Começou a falar do povo. Aquele povo ali era filho de Deus. Se você, sabe aquela história? Eu posso falar mal do meu filho, você não. Deus é a mesma coisa. Ele pode repreender cada filho dele. Eu não. Porque eu também sou filha dele. Quem sou eu na história do Brasil para poder falar mal de alguém? E aonde foi que Moisés errou? Quando ele começou a maldizer o povo, quando ele chamou o povo de rebelde, quando ele chamou o povo de ingrato. Deus cumpriu a promessa dele de quando bateu o cajado e saiu água da pedra? Saiu, cumpriu. Mas qual que foi a consequência de Moisés? Logo depois disso, Moisés falou: você não vai mais guiar o povo pelo deserto para a terra prometida. Não vai ser você mais o líder. E não foi. E Moisés morreu antes de chegar na terra prometida. O problema é quando dá resultado o seu chilique, dá certo, o chilique que você deu, o seu descumprimento de princípio, mas ele não te leva no seu destino. Você não está blindado, você não cuidou das suas emoções. E aí, quando você precisa de novo tomar uma decisão, você vai ter que fazer outro chilique, porque você não cuidou das suas emoções, você não sabe tomar decisão com sabedoria. Esse é o problema. Então a gente perde muito por ataques momentâneos, por falta de controle emocional. A gente acaba perdendo a vida por causa disso. Muitas emoções, muitas conexões. A vida é feita de conexão. Existem pessoas que vão te colocar em lugares que você não chega sozinho. Você não sobe de cargo se você não tiver uma indicação. Você não consegue um emprego naquela empresa se alguém não falar por você, se o seu comportamento e se alguém não falar por você, se você não tiver uma referência. Quando você não tem controle emocional, quando você não tem inteligência emocional, você não cumpre princípio, porque cumprir princípio cansa, porque nem sempre é bom, porque cumprir princípio uma hora vai bater de frente com a sua emoção e com a sua vontade, mas não é a sua vontade. É a sua preparação de terreno. Tem gente que está a um passo da realização, gente. Um passo de ser promovido. Um passo de conseguir um emprego. Um passo de casar. Um passo de começar a namorar. Mas perde tudo por causa de um chilique. Então agora, gente, não é hora mais de dar chilique, de chamar atenção. Quem dá chilique quer chamar atenção. Não é hora de ser chiliquento mais, não é hora de ser guiado pelas emoções mais, é hora de investir o tempo em fazer o certo. E para isso a gente tem que não desanimar. Trabalhar em si, preparar o terreno para o futuro, né? Preparar o seu futuro é não desanimar, é cumprir o princípio sempre, mesmo em meio ao caos. E você precisa fazer, sabe por quê? Porque tem gente que precisa viver pelo cumprimento do seu propósito. Todos os dias quando eu vou dar aula nessa mentoria 5 e 7 da manhã, tem dia que eu falo sozinha pro celular. Porque tem gente que não aparece. As pessoas pagaram por essa mentoria, tá? Elas pagaram por essa mentoria. Não vou nem falar das pessoas que receberam acesso porque meu coração pediu para dar o acesso. Algumas pessoas até que não pagaram aparecem mais nessa mentoria do que os outros. Pessoas pagaram para ter essa mentoria, para receber essas ferramentas e essas chaves e nem sempre elas aparecem. Tem dia que eu falo sozinha. Já pensou se eu ligasse a câmera aqui e visse que não aparecesse ninguém? Então não vou fazer hoje não, desanimasse? A aula não ficaria gravada e talvez essa pessoa que não apareceu não tivesse acesso no momento que ela precisava e não teria acesso àquela informação que poderia ajudar ela. Então pessoas morrem porque você não cumpre o seu princípio. Porque você desanimou no meio do caminho e está na sua zona de conforto. Não quis descobrir o seu propósito. E pessoas vivem pelo que você faz. Lembra que eu falei que a sua solução inteira já é a metade do problema do outro?
O outro olhando como você supera os seus dias ruins, ele se inspira em você. Então faz, reescreve o seu futuro, prepara o seu terreno, trabalha nas suas emoções, porque tem gente que precisa viver por causa do seu cumprimento do seu propósito. Você é um ministério onde você está. Onde Deus te plantou, você é um ministério. Onde você está, você faz diferença. Às vezes você acha que não. Às vezes você acha que ninguém te vê. Mas alguém está pensando no que você fez. Alguém está feliz porque você nasceu. Alguém gosta de você. Alguém escutou uma música e lembrou de você. Alguém fez alguma ação porque viu você fazendo igual. Todo mundo quer alcançar o seu destino, mas ninguém entende que no caminho há processos. E processos têm coisas boas e coisas desafiadoras. Tem coisas fáceis e coisas desafiadoras. E é nele que você precisa estar emocionalmente bem. Porque se você não está emocionalmente bem, você desiste. Você desanima. Então, para resetar, para reconstruir o seu futuro, você precisa preparar o seu terreno. Para preparar o seu terreno, você precisa estar bem. E na vida são emoções. Se você não está bem emocionalmente, você não prepara bem o seu terreno, você não reseta a sua vida e você não reescreve seu futuro. Ou nem constrói o seu futuro. O que você precisa resolver hoje? Que decisão que você tem que tomar hoje? Que ficha que caiu para você? Que decisão que você toma? Hoje é domingo. É um ótimo dia para poder reescrever planos. Amanhã, né? Para mim a semana começa no domingo, mas um monte de gente começa na segunda. Então, cara, pega isso tudo que eu falei aqui agora. Se caiu alguma ficha para você, toma uma decisão. Se tá precisando trabalhar essas emoções aí, se tá precisando entrar em contato com aquilo que você tem nojo dentro de você, toma essa decisão de curar isso, de tirar isso, de limpar esse nojento de você. Para você conseguir resetar e reiniciar, preparando seu terreno para reconstruir o seu futuro. Faça o voto de paz e prosperidade hoje, nesse domingo. Que todo mundo aproveite o domingo bem. Deus abençoe sempre. Fiquem próximos a Jesus. E eu espero que vocês tenham tomado alguma decisão para uma semana novinha, porque ainda dá tempo de dar uma virada até o final do ano. Falta aí 80 e poucos dias para virar o ano. Uma ação que você tomar, que seja no seu secreto, você vai ser honrado no público mais tarde. Fiquem com Deus e excelente domingo para vocês. Até mais!